Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje vamos mostrar como foi o seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho, que aconteceu esta semana no TST. E você vai ver também a participação de especialistas em debates com propostas de erradicação do trabalho infantil. E o que foi notícia esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. O trabalho infantil ainda é um problema grave no país. Atualmente, milhares de crianças e adolescentes já exercem atividades de gente grande. E para ajudar a erradicar o problema, o Tribunal Superior do Trabalho já deu um passo. Realizou o seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho. Foram 3 dias de intensos debates. O indiano Kailash Satyarthi, ativista de direitos humanos indicado ao Nobel da Paz em 2006, afirmou que o melhor caminho para acabar com o trabalho infantil é investir na educação. O trabalho infantil doméstico foi outro tema abordado durante o seminário. Lavar, passar, cozinhar são formas de exploração que prejudicam o desenvolvimento das crianças de maneira silenciosa, pois ocorrem na casa de parentes, vizinhos ou no lar da própria vítima. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a denúncia, por meio do Disque 100, ajuda a combater esse problema, que em casos mais graves pode evoluir para exploração sexual. Outro ponto discutido foi o trabalho esportivo e artístico. Adolescentes só podem ser atletas profissionais após os 16 anos. E crianças não devem trabalhar como artistas sem autorização de um juiz. A rotina também não deve interferir no aprendizado em sala de aula. Dados do IBGE revelam que 3.600.000 adolescentes e crianças são explorados no Brasil. Mesmo assim, para o representante da Organização Internacional do Trabalho, Geir Mistad, o Brasil possui um sistema de tribunais do trabalho que atua fortemente para combater o trabalho infantil, além de investimento na aprendizagem e qualificação dos jovens. Segundo o representante da OIT, esses são exemplos brasileiros que podem ser adotados por outros países. O seminário reuniu profissionais de diversas áreas relacionados à erradicação do trabalho infantil. Ao todo, foram 23 palestrantes que buscaram sensibilizar e conscientizar o público da grave violação de direitos humanos representada pelo trabalho infantil. Logo na abertura do evento, os desafios da erradicação do trabalho infantil foram apresentados. Senhoras e senhores, para proferir a conferência de abertura com o título Erradicação do Trabalho Infantil, Desafios e Perspectivas, tenho a honra de convidar o ilustre conferencista Dr. Kailash Satyarthi, ativista de direitos humanos, atuante no movimento global contra a escravidão e a exploração do trabalho infantil desde 1980 e indicado, como eu disse, ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Tem a palavra Dr. Kailash Satyarthi. Há muitos anos, 32, 33 anos atrás, quando eu abri mão da minha carreira como eletricista, como engenheiro elétrico, eu comecei a liberar os trabalhadores em situação de escravidão lá na Índia. Foi muito difícil. E a minha mãe, que era viúva, ela se preocupava muito. E ela me disse que, poxa, a maior parte do tempo você fica fora de casa, você fica nas pedreiras, você fica nas minas, você fica nas fazendas, você está sempre trabalhando com essa questão do trabalho infantil e é um trabalho perigoso. Talvez você devesse ficar mais tempo em casa para se recuperar. Aí eu respondi para ela: toda casa, todo local onde as pessoas amam as crianças, onde as pessoas se importam com as crianças, onde
protegem as pessoas, as crianças mais vulneráveis, lá é a minha casa. Então, o Brasil é a minha casa. Isso porque vocês se preocupam com as crianças. O trabalho infantil também não é um problema que possa ser restrito a um país ou outro, é um problema global. E as políticas internacionais, as políticas de investimento, de comércio, essas economias de mercado, tudo isso afeta as crianças. E é por isso que não existe problema nessa terra que possa ser visto ou mesmo resolvido isoladamente. Meus amigos, eu sempre tenho sensações, emoções mistas quando eu falo sobre o problema de escravidão infantil, de trabalho infantil, de tráfico de crianças. E a razão por trás disso é porque, por um lado, nós ficamos felizes por estarmos ensejando esforços coletivos, ações coletivas com base em conhecimentos coletivos para gerarmos compromissos e tomarmos ações práticas. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas eu me sinto um pouco envergonhado, inclusive eu abaixo a cabeça, porque eu, nos últimos 30 anos, eu venho falando, venho trabalhando, e, nesse meio tempo, muitas coisas vêm acontecendo, como vocês todos sabem. Por exemplo, acabou o Apartheid, caiu o Muro de Berlim, e também agora nós temos a missão da nave Curiosity lá em Marte, que já pousou exitosamente naquele planeta, e é um exemplo de uma das conquistas científicas mais incríveis da nossa sociedade. A gente lê muito sobre isso. A gente leu também sobre a partícula de Deus, o Higgs boson, o bóson de Higgs, perdão, que foi uma pesquisa que requeriu milhões e milhões de dólares. E esse é um lado positivo do progresso, do acúmulo de conhecimento. Mas, por outro lado, nós também vivemos num mundo em que me disseram que mais ou menos temos aqui mais ou menos 800 pessoas conosco no dia de hoje. Então, por favor, pensem no seguinte: 300 de vocês talvez não tenham ido à escola, não saibam ler nem escrever, proporcionalmente falando. 250 de vocês talvez vão dormir com fome hoje. Pensem nessa situação, pensem nessa hipótese. 200 de vocês não terão água potável quando chegarem em casa. Temos 1 bilhão de pessoas que vivem nessa situação de extrema pobreza. 2,5 bilhões de pessoas vivem em pobreza e não têm acesso à água limpa, à água potável. 1 bilhão de pessoas não são alfabetizadas, não receberam educação. Nós estamos aqui falando de mais de 200 milhões de crianças que trabalham abrindo mão de sua infância, de sua liberdade, de sua educação e de oportunidades futuras, de sua recreação, de sua educação. E mais ou menos 1 milhão dessas crianças são compradas e vendidas como animais e muitas vezes têm seu preço inferior ao dos animais. Metade dessas 250 milhões de crianças são aquelas que justamente estão trabalhando e fazem isso em situações de perigo insalubres. Eu passo por vários incidentes. Eu, pessoalmente, já resgatei dezenas de milhares de crianças em situação de escravidão no meu país. Às vezes através de ações diretas, às vezes através de ações jurídicas ou do judiciário da Índia, que vem nos ajudando muito e que vem cada vez mais abrindo os olhos e participando dessas atividades. E também venho conhecendo crianças do mundo inteiro.
Eu lembro de um menino, Salim. Esse não é o nome verídico dele, mas eu conheci o Salim no Sudão, num vilarejo remoto do Sudão, há muitos anos. E eu estava falando com os ativistas e com outras crianças, então, nesse meio tempo, esse menino estava com uma expressão muito zangada, estava com uma cara muito impávida, sem sentimentos, sem emoções, estava sentado ali sozinho no canto. E aí eu olhei para ele, aos poucos me aproximei, coloquei a mão sobre o ombro dele e disse o seguinte. Na realidade, eu perguntei, por que você não participa da discussão? Por que você está aqui isolado? Aí ele virou o rosto para o outro lado. E aí, uma pessoa da área, da região, me contou a história dele. Quando ele tinha 11, 12 anos, uma bela noite, ele foi sequestrado de sua cama enquanto ele dormia no seu vilarejo. Colocaram uma venda sobre os olhos dele e ele foi levado para outro local. E aí, quando tiraram a venda dele, ele se encontrou numa situação, num local desconhecido, e ele viu também que muitas pessoas ali estavam armadas com diferentes armas, né, pistolas. E aquilo foi muito chocante para ele, foi um choque. E aí ele começou a chorar. E aí as pessoas lá começaram a estapear ele, começaram a bater nele e disseram, olha, faça silêncio porque agora você é parte do nosso grupo. Você é um de nós. Aí mostraram uma arma para ele, ele nunca tinha tocado uma arma antes, ele estava com bastante medo. E na manhã seguinte, ensinaram para ele como que funciona a arma, e ele passou o dia inteiro trancafiado dentro de uma sala. E aí na terceira manhã, mais uma vez ele foi vendado e foi levado para outro local, isso bem cedinho, 5, 6 horas da manhã. E aí, quando ele foi desvendado, ele se viu no seu vilarejo, aí ele ficou muito feliz, começou a sorrir, estava muito feliz de estar de volta, e aí alguém colocou uma arma na cabeça dele. E disse para ele, olha, pega essa arma aqui, deram uma arma bastante sofisticada, pequena para ele. E aí o homem disse para ele, agora você tem que puxar o gatilho. E ele sabia que ao puxar o gatilho ele ia fazer um disparo. Então ele foi levado ali para perto da casa dele. A mãe dele e as irmãs dele estavam saindo de casa, estavam utilizando o banheiro que ficava do lado de fora da casa, estavam saindo de lá. E mandaram o menino disparar contra a sua família. Aí ele disse, como assim? Aí ele disse, não grita, porque aí a gente vai matar a sua família e vai matar você também. Então, você vai atirar quando a gente contar até 3. E aí o menino ficou com tanto medo que ele realmente apertou o gatilho, puxou o gatilho, e aí a mãe e as 2 irmãs morreram. Várias outras pessoas estavam ali em volta também, foram mortas, e aí mais uma vez ele foi vendado e foi levado embora. Disseram para ele que aquela era a primeira lição que ele tinha que aprender para participar daquele exército de crianças que ali se formava. O Salim não era o único exemplo. A gente está falando aqui de quase 500 mil de crianças que passaram por essa mesma situação e que ainda hoje vivem em situação de escravidão, como soldados infantis, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Algumas vezes eu penso que nós não estamos vivendo num mundo assim tão pobre.
Quando eu me encontrei com o Goriarty, que havia escrito alguma coisa na sua parede, e eu disse que o mundo não é, de fato, tão pobre assim. Nós temos o poder da compaixão global. Nós temos o poder de assumir o compromisso global, de implementar uma ação global e a responsabilidade global em relação às nossas crianças. Porque, se compararmos, o mundo está gastando mais de $1 trilhão anualmente em armamentos militares. E o que nós precisamos para educar todas as crianças? Apenas $16 milhões. É melhor, é bem menos do que está sendo gasto em armamentos militares. Se os americanos dos Estados Unidos, norte-americanos, 1 em cada 4 norte-americanos decidirem que não mais gastarão ou apoiarão a compra de armamentos, você pode resolver o problema de todas as crianças. O que os americanos gastam em cigarro é o suficiente para educar todas as crianças do mundo. O que os europeus gastam em cosméticos, os meus irmãos e irmãs decidiram que não vão mais usar cosméticos. Apenas 1 em cada 5 decidisse. E fazer isso, você poderia resolver a situação da educação no mundo. E por que, então, as crianças devem pagar o preço de toda essa exploração, escravidão, tráfico? Elas não são responsáveis pela pobreza. Não há nada no mundo que diga que alguma criança seja responsável pela pobreza, pelas guerras. Elas são vítimas de tudo isso. E algumas vezes nós as vitimizamos ainda mais, porque elas são pobres. E a grande desculpa tem sido, bom, como as crianças são pobres, elas precisam trabalhar. Não há leis ou tratados internacionais, não há garantias constitucionais na maioria dos países. É claro que há variações, há leis que também variam. E o que é mais importante é que há anos há séculos vimos praticando o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, o que quer que seja. Mas há muitas coisas acontecendo na sociedade, vários mitos. Um mito é que isso é um problema mundial. Quando eu conheço alguns ministros, ou presidentes, ou primeiros ministros, eu tive a oportunidade, como presidente da campanha global da educação e da Marcha Global, me reunir com essas altas autoridades. E eles me dizem, veja, o país é tão pobre e as crianças pobres vão morrer de fome se não trabalharem. Esse é o mito que evita que os acadêmicos, até políticos em muitos casos, ajam, tomem uma atitude. Mas nos esquecemos de que não é a pobreza que perpetua o trabalho infantil, mas o resultado, o produto desse trabalho infantil também perpetua a pobreza ou o trabalho infantil. Hoje nós temos 250 milhões de crianças em trabalho em tempo integral. E em vários países, os pais, irmãos e irmãs mais velhos dessas crianças também foram vítimas de trabalho infantil e continuam desempregados. E as crianças são preferidas para esse tipo de trabalho porque elas não levantam bandeiras, elas não participam de associações, elas não participam elas não podem ir até o ministro do Trabalho, ou seja, é um trabalho muito barato. Mas os adultos, eles viriam até as autoridades, dizendo que eles não estão sendo pagos ao salário mínimo, ou que eles estão sendo ameaçados, alguém pode ser vitimizado. Ou seja, os adultos têm todas essas possibilidades, esses recursos que as crianças não têm. As crianças são apenas vítimas.
Por isso que elas são a mão de obra ideal. E se as crianças continuarem trabalhando, elas não vão progredir na vida, porque continuarão analfabetas, muitas vezes adoecerão, e assim por diante. É o ciclo da pobreza que se perpetua, que passa de uma geração para outra. Pobreza e trabalho infantil tendem a se perpetuar. Pensem, imaginem um triângulo. Numa ponta, nós temos a pobreza. Na outra, o trabalho infantil. E na terceira, o analfabetismo. Essas três coisas são interdependentes e geram consequências umas para as outras. Como se a pobreza persistir, o trabalho infantil persistir, o analfabetismo também vai persistir. Mas se você não tiver educação gratuita de boa qualidade, então o trabalho infantil persistirá, a pobreza persistirá. Portanto, pobreza, trabalho infantil e analfabetismo, em termos de solução, educação, erradicação do trabalho infantil, erradicação da pobreza, por meio de reforma agrária, trabalho justo, um dos pontos mais importantes para programas de erradicação de trabalho infantil. Isso está tudo, esses três versos do triângulo estão interconectados, mas algumas vezes nós vivemos em dois mundos totalmente diferentes. E isso vai de cima para baixo e de baixo para cima também. Nós vimos tentando, e finalmente, uma força-tarefa global sobre trabalho infantil foi criada, mas, na realidade, não funciona. Por quê? Muitas agências não estão muito dispostas a trabalhar lado a lado. Algumas vezes elas competem entre si, algumas vezes há outros problemas, mas elas não têm esse sentido de urgência, de paixão para proteger as crianças, para trabalhar lado a lado. Portanto, quando nós falamos em coordenação triangular dessas três questões, desses três problemas, é uma coisa bastante ampla. Mas vamos resolver o problema do trabalho infantil e, para isso, eu posso falar, com base na minha experiência, não só na Índia, como em outros países, que nós precisamos atacar dos 4 lados. O trabalho infantil é crime, em primeiro lugar. É um crime. E como é um crime, precisa ser abordado estritamente pelas autoridades policiais, pelo sistema judicial, juízes ou quem quer que seja responsável. Quando há trabalho escravo, tráfico, então a polícia precisa agir com questões de trabalho infantil, questões trabalhistas, autoridades trabalhistas. Mas tudo volta para os tribunais, para as cortes. Nós não podemos simplesmente dizer que é um problema de desenvolvimento social, que é um problema... são problemas que têm que ser atacados simultaneamente. O próximo aspecto a atacar é que precisamos considerar que é um mal, e esse mal se deve a tradições, a políticas ruins em relação às crianças, falta de respeito ao direito das crianças, mas, eventualmente, chegamos no trabalho infantil, que tem que ser abordado pela sociedade como um todo. Agora, tendo dito isso tudo, digo também que acredito piamente em uma coisa. Eu acredito que o trabalho infantil vai ser erradicado. Eu acredito, eu não quero morrer antes de ver o fim do trabalho infantil. Se eu tiver que viver mais 100 anos, tudo bem. Mas aqueles que agirem agora farão parte da história. Porque o trabalho infantil será brevemente apenas um fato histórico que vocês vão contar para os seus netos ou os seus bisnetos, que eles lerão nos livros de história que houve um mal em algum tempo que se chamava trabalho infantil no Brasil e em todo o mundo. E nós temos que viver para ver esse dia. Muito obrigada.
E não perca no próximo bloco um resumo do segundo dia de seminário sobre a erradicação do trabalho infantil. Não saia daí, nós voltamos já. Cinco temas relevantes e que merecem atenção especial. Entre eles, o trabalho doméstico de crianças e os limites do trabalho infantil esportivo e artístico. Confira. Senhores e senhoras, o desafio desta mesa, no âmbito de um seminário sobre trabalho infantil, é sobre uma das formas que nós listamos, determinamos, reconhecemos entre as piores formas de trabalho infantil. É interessante, do meu ponto de vista, destacar este aspecto ao tratar-se do trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil caracterizado tem sido identificado como aquele realizado, portanto, em geral pelas meninas e meninas negras, mas em geral pelas meninas, na sua própria casa, no cuidado com os irmãos pequenos, enfim, em domicílio também de terceiros. No domicílio de terceiros, não é novo que estejamos enfrentando esta realidade. Recentemente, nós tivemos exemplos, em vários estados brasileiros, de violências que chamaram a atenção da sociedade. Mas a violência não estava exclusivamente nas pancadas, na violência sexual, e nos maus tratos que foram cometidos e que eram visíveis. Elas estavam também na ausência de direito e dignidade humana às crianças e adolescentes que estavam na condição de explorados nas casas de terceiros. Quantas vezes, principalmente do interior do Brasil, nós identificamos os dois tipos de situação. Dois tipos de situação. Uma, meninas convidadas dentro das suas famílias, que com a autorização das suas famílias são levadas para as grandes cidades como se estivessem indo trabalhar em algum lugar e que, na verdade, encontram a condição do tráfico de seres humanos, o tráfico de meninas, de mulheres e a exploração sexual. Não é nova essa condição. E, por outro lado, também, a circunstância em si, de fato, de meninas que vão trabalhar em casa de família, com a promessa de que serão tratadas como filhas, de que terão oportunidade de estudo, de que terão oportunidades que não têm lá onde vivem, e que, com a aceitação das suas famílias, acabam, ou com o engano das suas famílias, muitas e muitas vezes, acabam vivenciando situações, humilhações, negações de direitos. Não temos, na legislação, uma posição mais clara sobre o trabalho infantil. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 248, traz uma contradição com a realidade. Ao dizer que deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio no prazo de 5 dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável. Esta mudança precisa ser realizada. E nós estamos dispostos a realizá-la. Nós precisamos aprimorar a legislação sobre trabalho infantil para conseguirmos produzir, inclusive, melhores condições de enfrentarmos todo o trabalho infantil, mas especialmente o trabalho infantil doméstico. Quando a gente fala em trabalho infantil doméstico, obviamente a gente está falando de criança. E quando a gente fala de criança, a gente fala da invisibilidade da criança na sua condição de humana. Ou seja, quando é possível, quando uma sociedade adulta
admite que haja um trabalho infantil doméstico, significa que a humanidade daquela criança não é levada em conta, que ela é um objeto a serviço de. Que, quando a gente fala de invisibilidade, são várias invisibilidades. Né? Nós temos uma invisibilidade que é do fenômeno social, quer dizer, onde estão as crianças, elas estão confinadas dentro de casa. Tem a invisibilidade onde a própria criança e a própria família da criança não percebe a exploração do trabalho, né? E tem a invisibilidade do próprio trabalho doméstico, que é um trabalho que não é reconhecido, não é visto, não é percebido, não é tratado como um trabalho. Tem a questão da geração, onde, culturalmente, e quando a gente fala culturalmente, é uma grande massa de pessoas, realmente, que não considera a humanidade daquela criança e considera que ela é um ser explorável, ela é um objeto que está a serviço. E, obviamente, isso tem uma lógica na nossa história. Nossa história não é uma história... É uma história de conquista muito recente da percepção da criança como sujeito de direitos. A outra questão que compõe a cena, que é óbvio, é a questão de gênero. Embora haja meninos e haja homens no trabalho doméstico, não tem como fugir dessa questão de que o trabalho do lar é associado à mulher. Então, eu queria finalizar a minha fala dizendo que o desafio é enorme, mas o nosso desafio ele é, principalmente, o de fazer com que todas as crianças e todos os adolescentes tenham as mesmas chances, as mesmas oportunidades, as mesmas condições, e é possível. O artista mirim está enquadrado no Brasil em lugar nenhum. As leis que tratam desse trabalho do artista não citam que essa profissão possa ser exercida por uma criança. Mas a interpretação de normas nacionais e internacionais, especificamente o ECA, a Convenção 138 da OIT, parecem permitir, caso a caso, com muitas restrições, essa autorização, desde que haja a presença de um maior responsável por aquela criança e essa autorização judicial. Porém, não há consenso nessa opinião. Muitos juristas se manifestam que não, é totalmente proibido qualquer trabalho abaixo dos 16 anos, exceto como aprendiz a partir de 14. Essa discussão é relevantíssima, afinal, não há dados oficiais sobre o número de crianças e adolescentes envolvidos com o trabalho artístico no Brasil. As condições de trabalho nesse segmento não são tão boas quanto a sociedade costuma avaliar. Afinal, quem observa o trabalho artístico está ali na plateia e vendo o resultado final, os 30 segundos, os 15 segundos da propaganda, que demorou 1 ou 2 dias para ser gravado, foi repetido 150 vezes, foi um esforço físico, foi espera, foi repetição, foi constrangimento. Então, isso não aparece para quem aprecia a arte. E a sociedade moderna vive uma fase de extrema valorização desse tipo de atividade. Afinal de contas, é urgente orientar pais e esse mercado sobre cuidados necessários para essa participação. Vivemos no pior dos mundos, porque essa regulamentação não existe. Fica a critério subjetivo dos juízes, atualmente dos juízes da infância e da juventude, que é quem recebe os pedidos de alvará solicitados pelas produções. Os pais não recebem cópia desses alvarás, então não tem condição de fiscalizar que condições são essas que foram impostas para aquela exposição do filho. E, na verdade, os alvarás que eu tive acesso, não mudava muito ter acesso a esses alvarás, porque diziam simplesmente: autorizo fulano de tal a participar de tal empreendimento que inicia-se dia tal, que vai entrar em cartaz dia tal. Ponto. Então, não falava sobre horário, não falava sobre os ensaios, e não falava sobre condições. O trabalho do artista mirim não tem nada, nenhuma conexão com as situações absurdas que nós vimos ao longo desse seminário, as situações que merecem completo repúdio, como o trabalho na carvoaria, como o trabalho em olarias, exemplos até de menores que participam de exércitos, que foram mencionados na exposição anterior. Se nós tomarmos os devidos cuidados na regulamentação desse trabalho, seja por uma lei específica, seja por uma regulamentação caso a caso,
por alvarás e por portarias, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, há como conciliar esse trabalho como uma forma de assegurar a liberdade de expressão artística. Diversas obras, como já mencionado, que jamais poderiam se aperfeiçoar sem a participação de menores. Existem formas de expressão artística que, para que alguém represente um ausente, como, por exemplo, em uma arte dramática, é preciso que uma criança faça o papel de uma criança. É preciso que o personagem criança seja representado também por uma criança. Mas o primeiro problema que se coloca não é nem a pertinência ou não do trabalho do artista mirim. É saber se é possível o trabalho do artista mirim, porque é uma proibição expressa na Constituição. Então, a primeira pergunta é como conciliar essa proibição com o trabalho do artista mirim. Existe claramente um trabalho, mas não é possível enxergar nessa situação um contrato de emprego. E essa conclusão, ela não prejudica o menor, ela protege o menor. Porque o que está por trás dessa conclusão é a ausência de poder diretivo do tomador dos serviços. Essa experiência para a criança não pode ser uma experiência laboral, tem que ser mais uma experiência artística do que uma experiência laboral. E essa conclusão, ela permite, né, eu questiono aqui se seria realmente prudente uma legislação detalhista e taxativa com as diversas obrigações, se o Estatuto da Criança e do Adolescente dá ao juiz o poder de fazer exigências ao autorizar esse trabalho. Arte é arte, não podemos censurar. E a liberdade de expressão, me diziam. Eu digo, tudo bem, uma coisa é liberdade de expressão muito bem defendida, defendo, mas outra coisa é a exploração do trabalho do menor. Vivemos numa sociedade narcisista e elitista, onde só filho de rico tem o direito de ser tratado como criança e brincar da maneira desejada. Por isso nós precisamos de leis muito claras e rigorosas para evitar esse tipo de barbaridade. Pediram-me para falar aqui em 20 minutos sobre 2 temas que comportam um mundo de discussões: trabalho esportivo e trabalho artístico. Ambos mexem com os sonhos, ambos mexem com a fama, ambos mexem com a celebridade. E ambos são tanto trabalho como as demais espécies de trabalho que nós estamos acostumados a ver nas carvoarias, nas esquinas das cidades, na agricultura, enfim, são trabalho. E como trabalho, trazem riscos e prejuízos para a infância e para a juventude. E é por essa razão que o ordenamento jurídico os proíbe para uma certa idade. E mais, essas 2 formas específicas de trabalho infantil trazem um componente especial, a família, que passa a ser incentivadora, porque muitas vezes quer se ver na criança a oportunidade que não teve de ser famosa, de ser um astro de cinema, de ser um grande esportista, de ser um Neymar, de ser um Ronaldinho. E a família aqui, não raro, passa a ser não um elemento de proteção, mas um elemento de desproteção pela ânsia da fama, pela ânsia da celebridade. Trazem, sim, prejuízos e, portanto, estamos aqui para verificar de que maneira proteger nossas crianças e nossos adolescentes desses prejuízos provocados por essas práticas de trabalho. O trabalho esportivo traz os mesmos riscos. Nós, enquanto Ministério Público do Trabalho, temos vivenciado situações de exploração. E é preciso distinguir entre o esporte de educação, o desporto de educação, que é aquele que se dá nas escolinhas de futebol sem o viés de formação profissional, em relação ao desporto de rendimento. Nesse desporto de rendimento, vemos autêntica formação profissional na forma de aprendizagem e, portanto, só pode ser exercido por maiores de 14 anos na forma da Constituição Federal. E isso deve ser feito em respeito aos demais direitos fundamentais, educação, saúde. 3 adolescentes atletas morreram já este ano em situações de exaustão. Atletas em formação. Onde está o direito à saúde desses atletas? São trabalhos, e nesses trabalhos nós temos que ter o tom do princípio constitucional da proteção integral. E esse princípio constitucional da proteção integral, ele é tanto mais observado quanto mais forem
os atores que advogam pela sua defesa, pela sua luta. A proteção integral da criança e do adolescente vale em todas as situações, inclusive no esporte. A proibição do trabalho do adolescente menor de 16 anos vale em todas as situações, inclusive no esporte. Então, é da essência, embora ela não tenha que ser estimulada ao extremo, que exista competitividade. E o esporte tem essa característica. O esporte, além de ser um elemento de competitividade, tem um elemento de desenvolvimento. O grande problema, portanto, já que a gente verifica que o trabalho é protegido e que o esporte é um direito, é encontrar o equilíbrio entre o que é o esporte como um direito e o que é o esporte como um trabalho, que sendo trabalho ele não pode ser aquele que é menor da idade permitida. Começaram no esporte cedo, e aqui são bons exemplos, né? Exemplos que deram certo. E também é casuístico, e não é porque eles deram certo que está certo. Mas eu também não posso imaginar que não é possível permitir que uma criança pratique o esporte. E se ela tem talento, se ela permite ser seletiva e ser escolhida entre os melhores, que ela desenvolva essa habilidade que Deus lhe deu. Então, há uma série de fatores que geram o sucesso, geram o fracasso, o próprio talento. E o que nós não podemos é nos pautar pelo casuísmo, nós temos que nos pautar por uma política pública de promoção do esporte, respeitando a proteção integral à criança e ao adolescente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai ver o que foi apresentado no último dia do seminário. Até já! O trabalho infantil e de adolescentes é um desafio a ser superado. Para especialistas, garantir aos menores o acesso à educação é uma das formas de evitar o ingresso precoce ao mercado de trabalho. Temos a honra de receber nesta ocasião, para a conferência de encerramento, o Dr. Geir Myrstad, norueguês, diretor adjunto do Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, OIT, uma das grandes autoridades mundiais nos estudos atinentes ao tema trabalho infantil e trabalho de adolescentes e profissionalização dos adolescentes. É com grata satisfação, portanto, que eu concedo a palavra para a conferência de encerramento ao Dr. Geir Myrstad. Desde então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando os nossos resultados. Dentre os 90 países com que trabalhamos lá no IPEC, eu considero o Brasil como mais exitoso. Nós temos boas práticas com as quais aprender e também resultados excelentes que já foram documentados e que são de suma importância nessa luta global contra o trabalho infantil. Há, sim, uma razão. Na realidade, nós precisamos de uma nova garra, de uma nova vontade, de uma nova liderança nesse movimento global contra o trabalho infantil. Agora, como um visitante, como alguém que olha o Brasil de fora já há 20 anos, eu posso dizer que as boas práticas são muito mais numerosas do que os casos ruins. E isso é muito bom, a gente conseguiu ter resultados bastante bons aqui no Brasil. E eu acho que uma das principais razões por trás disso é o fato de o trabalho que foi feito aqui no Brasil, desde o começo, vem se focando na área onde o problema é mais agravado, ou seja, na agricultura. Outra questão que faz do Brasil um vencedor maior do que os outros são as grandes alianças que nós vemos aqui no Brasil. Eu fico impressionado
com essa colaboração interministerial que ocorre aqui no Brasil. E também me impressiona muito a convergência de agências que fornecem serviços diretos à população. Fico muito impressionado também com a grande mobilização e participação de organizações trabalhistas e de empregadores nessa luta. É impossível erradicar o trabalho infantil se ainda houver exclusão social no país. É impossível erradicar o trabalho infantil sem que haja educação plena para todas as crianças. Também o Brasil tem uma vantagem especial, ou seja, a existência de um sistema de tribunais do trabalho em todos os níveis que compõem a justiça trabalhista aqui do Brasil fazem parte preponderante dessa história de sucesso do Brasil na luta contra o trabalho infantil. Eu vou falar um pouco sobre as convenções da OIT sobre segurança e saúde no trabalho. A Convenção 155 é a principal delas. E agora não é hora para nós lermos o texto, os artigos da Convenção, que eu destaquei algumas palavras-chave que eu quero que vocês observem. O primeiro ponto, nessa convenção, como todas as convenções da OIT, toda determinação nacional tem que ser feita de uma forma no ambiente tripartite. Em segundo lugar, e definimos isso em quase todas as convenções da OIT, é uma questão, uma demanda de uma política nacional coerente. E o que essas políticas devem saber fazer é prevenir acidentes e ferimentos no local de trabalho. Se analisarmos as convenções da OIT sobre trabalho infantil, as convenções sobre segurança e saúde no trabalho e as estatísticas globais, e pensarmos sobre as crianças que ainda não chegaram à idade de 18 anos, mas estão acima da idade mínima, qual é a situação dessas crianças? Acima de tudo, são trabalhadores jovens que trabalham, têm os mesmos direitos e são protegidas pelos mesmos regulamentos e leis que os trabalhadores adultos em questão do seu ambiente de trabalho e sua exposição a risco em questão de saúde e segurança. Mas, como essas crianças têm menos de 18 anos de idade, os seus corpos jovens estão mais suscetíveis ao trabalho perigoso porque ainda estão em desenvolvimento. E, na realidade, a Convenção da OIT sobre trabalho infantil estende a eles o direito à proteção maior em relação àquela concedida a trabalhadores acima de 18 anos. Portanto, esses trabalhadores jovens devem, segundo a Convenção, ter uma proteção extra, mas a realidade nos mostra que, frequentemente, elas têm menos proteção que os demais trabalhadores. Como é que as crianças podem passar da escola para o trabalho se elas estão na escola? E, na realidade, há apenas duas formas, a menos que você esteja na escola até completar 18 anos, depois vá trabalhar como trabalhador normal, tudo bem. Mas, se você quer trabalhar com uma idade inferior a 18 anos, então, você tem duas opções. Ou seja, cursos profissionalizantes, que, no sentido da OIT, ocorrem nas escolas e nas instituições aprovadas pelas autoridades competentes. Nós temos aprendizagens, mas as aprendizagens não são parte da capacitação profissional por si. Esse treinamento ocorre nas escolas e nas instituições especializadas, mas não no local de trabalho, enquanto a aprendizagem ocorre no local de trabalho. Bom, analisando a situação no Brasil hoje e as tendências que nos preocupam e para as quais fomos alertados, o que podemos dizer que precisa ser feito nessas duas áreas? No caso de treinamento ou capacitação profissionalizante, nós temos grandes exemplos no Brasil de capacitação profissionalizante de altíssima qualidade, mas o que precisamos examinar
é o acesso a esses programas profissionalizantes, se eles são equitativos, se atinge aqueles que mais precisam dele, os pobres urbanos, os jovens rurais. É lá que o foco precisa estar. Perdão. Depois falamos sobre aprendizagem. Isso é parte do título do seu seminário. Eu quero falar 2 minutos sobre aprendizagem. Nós temos os mesmos desafios da expansão e do acesso, da expansão do acesso e do acesso igualitário. Mas, na medida em que incluímos mais e mais crianças vulneráveis, os pobres, as minorias, nessa aprendizagem, a necessidade de supervisão não diminui, ela aumenta para garantir que essas crianças, enquanto estão sendo capacitadas num local de trabalho, não sejam exploradas e não sejam submetidas a trabalho perigoso. Eu preciso mencionar isso porque ontem eu vi números muito preocupantes. É fato de que o trabalho infantil no Brasil aumenta. É verdade que ouvimos, e eu preciso confirmar, que houve progresso tanto no mundo quanto no Brasil. Mas, na minha opinião, a erradicação do trabalho infantil ainda está ao nosso alcance. A contribuição de cada um de nós é necessária para cumprirmos essas metas e também precisamos da cooperação de todas as instituições envolvidas. Precisamos de um compromisso de envolvimento que não pode vir da análise do trabalho infantil como uma questão técnica. Estamos aqui falando sobre direitos das crianças e direitos humanos, e os direitos humanos, essa é a chave da minha mensagem para os senhores hoje. Direitos humanos têm que ser protegidos pelo Estado de Direito. Buscar e promover o Estado de Direito. Estejamos cientes das falsas liberdades. As crianças pobres, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, não precisam da liberdade de escolher entre o trabalho e a escola. Elas precisam de educação para que, como adultos, possam ter a verdadeira liberdade de escolher a sua carreira, a verdadeira liberdade de aspirar ao trabalho decente. Precisamos agora também de percorrer esse último quilômetro, essa última milha no Brasil e tornar o trabalho infantil uma coisa do passado. Na luta contra o trabalho infantil no Brasil, o mundo também precisa ver que o trabalho infantil pode ser eliminado e a minha esperança é de que o Brasil possa fazê-lo e servir como exemplo para todo mundo. Senhoras e senhores, há tempo para tudo. Chegamos ao fim deste seminário. A realização deste evento era, antes de mais nada, um compromisso meu com a minha consciência. Também fui menino pobre de rua, engraxate, lavador de carro, vendedor ambulante, entre tantos outros ofícios. Salvou-me a valentia de minha mãe, que não me permitiu jamais abandonar a escola pública. Não me vanglorio, porém, de haver sido menino trabalhador precoce, porque praticamente não tive infância. Somente trabalho duro, estudo. Nunca li uma revista em quadrinho. Repito, nunca li uma revista em quadrinho. Nenhuma, de espécie alguma. Nunca vi um desenho animado. Nunca. Não tive atividade lúdica.
tudo isso. Como percebem, o trabalho precoce da criança, mesmo que acompanhado de estudo, como se vê, é nefasto e sempre nefasto. Mas a realização desse seminário, meus amigos, marca acima de tudo, sela acima de tudo e reafirma acima de tudo o compromisso visceral da Justiça do Trabalho e desse tribunal, ao menos enquanto eu for presidente, mas certamente com a continuidade de meus eminentes sucessores. Compromisso visceral da nossa instituição com a defesa e promoção dos direitos humanos e, em particular, da proteção integral da criança e do adolescente. Nós queremos aqui ratificar o nosso compromisso pela cooperação, na cooperação e nesta união cívica em prol da erradicação do trabalho infantil e da dignificação do trabalho humano. É necessário que todos nos demos as mãos. É fundamental que todos nos engajemos nesta causa, porque só juntos e juntos conseguiremos vencer. Está encerrado o seminário. Muito obrigado pela participação de todos. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!